E aí, nação rubro-negra, tudo certo com vocês? Espero que sim, mas confesso que eu não tô muito bem não. Acabei de receber uma notícia que caiu como uma bomba aqui no meu coração flamenguista e tenho certeza que vai cair no de vocês também. Preparem os corações, porque o que vou falar agora pode doer bastante. Nosso craque, nosso mago uruguaio, aquele que a gente tanto ama e que já nos deu tantas alegrias vestindo o manto sagrado, o camisa 10, Georgian de Arrascaeta, pode estar de malas prontas para deixar o Flamengo. E olha, não é para qualquer clube não. A informação que chegou até nós é que o destino pode ser nada menos que o Botafogo. Isso mesmo que você ouviu. O rival que acabou de ser campeão brasileiro e da Libertadores pode ser o próximo lar do nosso uruguaio genial. Antes de continuarmos, quero pedir para você que está assistindo agora dar aquele like maroto no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, porque aqui a gente traz tudo sobre o Mengão em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo flamenguista que precisa ficar sabendo dessa notícia também. Vamos lá que tem muito para conversarmos sobre esse assunto que está pegando fogo. Vamos começar do início dessa história toda. Arrascaeta chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, vindo do Cruzeiro. E desde o primeiro momento, a gente já sabia que tinha um jogador diferenciado no elenco. Mas ninguém imaginava o tamanho da dimensão que esse uruguaio iria alcançar vestindo o nosso manto. Aquele ano de 2019 foi absolutamente mágico e o Arrasca foi peça fundamental em tudo que conquistamos. Quem não se lembra daquele gol contra o Grêmio na semifinal da Libertadores? Bola na área, o camisa 14 na época domina e manda para o fundo das redes, dando números finais àquela partida épica que nos levou para a grande decisão em Lima. E em Lima, contra o River Plate, lá estava ele novamente, sendo protagonista, ajudando a construir aquela virada histórica que nos deu o título continental mais importante da nossa história recente. No mesmo ano, Brasileiro e Arrascaeta voando, dando assistências, fazendo gols, sendo esse maestro que orquestra o meio-campo rubro-negro. Não dá para falar daquele time histórico sem falar do uruguaio. Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, todos brilhavam muito, mas Arrascaeta tinha aquele algo a mais, aquela capacidade de decidir nos momentos cruciais, de aparecer quando a equipe mais precisava. 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia, mas mesmo assim o Flamengo seguiu forte e nosso camisa 10 continuou sendo importantíssimo. Veio 2021 com mais um título brasileiro, 2022 com Libertadores e Copa do Brasil e Arrascaeta sempre ali, sempre presente, sempre decisivo. São inúmeros os títulos que esse cara conquistou vestindo nossa camisa e é impossível não sentir um aperto no peito pensando que ele pode não estar mais aqui. Mas vamos falar da realidade atual, porque é isso que está nos trazendo essa possível despedida. Arrascaeta tem 30 anos, está em uma idade ainda excelente para um meio-campista de altíssimo nível, mas o Flamengo está passando por um momento de reformulação do elenco. A diretoria tem falado bastante sobre a necessidade de equilibrar as finanças, de fazer um planejamento mais sustentável, e isso significa que alguns jogadores com salários mais altos podem acabar saindo. O salário do Arrascaeta é um dos maiores do elenco, isso não é segredo para ninguém. E quando você junta um salário alto com a possibilidade de receber uma boa proposta por um jogador que ainda tem muito mercado, a conta pode começar a fazer sentido do ponto de vista financeiro. Mas será que faz sentido do ponto de vista esportivo? Será que faz sentido do ponto de vista emocional? Essa é a grande questão que a gente precisa debater aqui. Vamos falar primeiro do lado esportivo. Arrascaeta ainda é um jogador diferenciado? Sem dúvida nenhuma. Quem viu o uruguaio jogar na última temporada sabe que ele ainda tem muita qualidade, ainda tem aquela visão de jogo privilegiada, ainda consegue dar assistências que pouquíssimos jogadores no futebol brasileiro conseguem dar. Ele continua sendo aquele cara que você quer ter no seu time quando o jogo tá difícil, quando você precisa de criatividade, quando você precisa de alguém que pense diferente em campo. Por outro lado, é inegável que Arrascaeta não é mais aquele jogador de 2019 que estava no auge absoluto da forma física. Ele teve algumas lesões nos últimos anos, ficou alguns períodos fora, e quando isso acontece com um jogador que já passou dos 30, sempre bate aquela pulga atrás da orelha sobre quantos anos de alto nível ainda restam.
O Flamengo está investindo pesado em jogadores mais jovens, está tentando montar um elenco mais equilibrado entre experiência e juventude, e talvez a diretoria enxergue que é o momento de fazer essa transição. Agora vamos para a parte que mais dói, que é a possibilidade dele ir para o Botafogo. Gente, o Botafogo acabou de ganhar Brasileiro e Libertadores. Está com um projeto ambicioso bancado por John Textor e claramente quer montar um time ainda mais forte para tentar repetir esses feitos e se estabelecer como uma potência. Trazer um jogador do nível e da experiência do Arrascaeta faria todo sentido para eles. Do ponto de vista do Arrascaeta, também dá para entender. Se o Flamengo realmente não quer mais contar com ele ou não pode manter o salário e aparece o Botafogo oferecendo um bom contrato para continuar jogando no Rio de Janeiro, em um time competitivo, em um clube que está brigando por títulos, por que não aceitar? O cara tem família aqui, está adaptado à cidade, aos amigos e não precisaria mudar de país ou sequer de cidade. É uma proposta que faz sentido para a vida dele. Mas nossa dor como torcedores é legítima, porque estamos falando de ver um ídolo vestindo a camisa do rival. Não é um rival qualquer, é o Botafogo. É um time que disputa diretamente conosco, que agora está vivendo um momento espetacular e que se tornaria ainda mais forte com o uruguaio. Imagina o Arrascaeta dando aquelas assistências mágicas para jogadores como Luiz Henrique, Savarino ou Almada. Imagina ele atuando ao lado de um cara como Thiago Almada no meio de campo. Seria um time ainda mais poderoso, e nós estaríamos contribuindo diretamente para isso. Tem um outro lado dessa história que precisa ser falado com transparência. Muitos torcedores vão ficar bravos com o Arrascaeta se essa transferência se concretizar. Vão dizer que ele está sendo mercenário, que está traindo o clube, que está cuspindo no prato que comeu. Mas será que é justo esse julgamento? O cara deu tudo pelo Flamengo durante anos, ganhou praticamente tudo que podia ganhar aqui, sempre se comportou de maneira profissional, nunca criou problemas, sempre vestiu a camisa com orgulho. Se o Flamengo não quer mais ele, ou não pode pagar o que ele pede, o que ele deveria fazer? Recusar propostas e ficar sem jogar? O futebol é uma profissão, e os jogadores têm uma janela muito curta de tempo para ganhar dinheiro. Arrascaeta tem 30 anos, talvez mais uns 3 ou 4 anos de alto nível pela frente, e ele tem todo o direito de buscar a melhor proposta para ele e sua família. Se o Flamengo abrir a porta, ele não tem obrigação moral de recusar ofertas de rivais. É duro para nós, mas é a realidade do futebol moderno. Existem também algumas questões táticas que precisam ser consideradas. O Flamengo já tem um elenco bem recheado de meias de criação. Tem o Gerson, que é absolutamente craque, tem o De La Cruz, que chegou e mostrou muita qualidade, tem o Lohan, que é uma grande promessa da base. Com essa quantidade de opções, faz sentido manter um jogador com o salário do Arrascaeta? Do ponto de vista de gestão, talvez não. A diretoria pode estar pensando que é melhor vender agora e receber algum dinheiro do que esperar o contrato acabar daqui a pouco e perder o jogador de graça. Além disso, o dinheiro que entraria com essa venda poderia ser usado para reforçar outras posições que estão mais carentes, como a lateral direita ou até mesmo contratar mais um atacante de lado. É uma decisão que pode fazer sentido do ponto de vista administrativo. Mas nem tudo são números e planilhas. Futebol também é emoção, é paixão, é identificação. E a Arrascaeta construiu uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. Quantas vezes esse homem não foi decisivo para nós? Quantas alegrias ele não nos proporcionou? Tem um valor simbólico muito grande em manter jogadores que fizeram história no clube, que vestiram a camisa em momentos gloriosos, que são parte da memória afetiva da torcida. Ver o Arrascaeta saindo já seria difícil. Ver ele indo para o Botafogo é simplesmente devastador para muitos torcedores, e isso não pode ser ignorado pela diretoria. Claro que as decisões não podem ser tomadas apenas com base em emoção, mas a dimensão emocional e simbólica de determinadas escolhas precisa entrar na equação. Estamos falando de um clube com milhões de torcedores apaixonados, que vão sofrer com essa decisão. Tem também a questão do timing. O Botafogo está em um momento espetacular, acabou de conquistar títulos históricos, está com moral lá em cima, com confiança nas alturas. Entregar para eles um jogador do calibre do Arrascaeta é como jogar lenha em uma fogueira que já está pegando fogo. Estamos falando de fortalecer um rival direto, justamente no momento em que ele está mais perigoso. Por outro lado, o Flamengo também está se movimentando no mercado. Já foram anunciados reforços, o clube está tentando montar um time competitivo e talvez a ideia seja exatamente essa: fazer uma renovação, trazer sangue novo, apostar em jogadores diferentes. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Também pode. Só o tempo vai dizer se essa estratégia de renovação do elenco vai funcionar. Uma coisa que não podemos esquecer é que, por enquanto, estamos falando de possibilidade.
Nada está confirmado oficialmente. Pode ser que o Flamengo ainda tente manter o jogador, pode ser que surjam propostas de outros clubes, pode ser que o próprio Arrascaeta decida que não quer vestir a camisa de um rival do Flamengo. Tudo ainda está em aberto e precisamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Mas se essa transferência realmente se concretizar, como devemos encarar? Vou dar minha opinião pessoal aqui. Acho que devemos agradecer tudo o que o Arrascaeta fez pelo Flamengo. O cara é um dos maiores jogadores que já vestiram nossa camisa neste século. Ganhou títulos importantíssimos, foi decisivo em momentos cruciais, se comportou sempre como um profissional exemplar. Ele merece nosso respeito e nossa gratidão. Se ele for pro Botafogo, vai doer? Vai doer muito. Vamos torcer contra ele quando ele estiver defendendo o rival? Com certeza. Mas isso não pode apagar tudo que ele construiu aqui. A memória dos gols, das assistências, dos títulos, tudo isso permanece. Ninguém pode tirar de nós a lembrança daquele time de 2019 com a Arrascaeta voando em campo. Ninguém pode apagar a história que foi escrita. O futebol é feito de ciclos, e talvez o ciclo do Arrascaeta no Flamengo esteja chegando ao fim. É triste, é tristíssimo, mas faz parte. Quantos ídolos já saíram do clube ao longo da história? Quantos jogadores que amamos não vestiram depois a camisa de rivais? Isso sempre existiu e sempre vai existir. O importante é sabermos separar o profissional do pessoal, o presente do passado. Agora, se você me perguntar se eu gostaria que ele ficasse, a resposta é um sonoro sim. Gostaria muito de continuar vendo o Uruguai com nosso manto, continuar vendo aquelas jogadas geniais, aquela qualidade toda a serviço do Flamengo. Mas se não for possível, se o clube realmente decidiu que é hora de seguir em frente, então que sigamos. Confiamos no trabalho da diretoria, confiamos nos reforços que estão chegando, confiamos na capacidade do Flamengo de se reinventar. O que não podemos é ficar presos ao passado. O Flamengo é muito maior que qualquer jogador, por melhor que esse jogador seja. A história do clube não começa nem termina com a Arrascaeta. Tivemos ídolos antes dele, teremos ídolos depois dele. O Flamengo continua, o Flamengo permanece, o Flamengo é eterno. Então, nação, a mensagem que deixo aqui é de gratidão pelo que foi e de esperança pelo que virá. Agradeçamos o Arrascaeta por tudo, tudo mesmo que ele fez vestindo nosso manto. E, ao mesmo tempo, confiemos que o Flamengo saberá fazer as escolhas certas para continuar competindo em alto nível, para continuar brigando por títulos, para continuar sendo esse gigante que sempre foi. E você? O que acha dessa possível saída do Arrascaeta? Você acha que o Flamengo deveria fazer um esforço para manter ele? Ou concorda que talvez seja o momento de uma renovação? E o que acha da possibilidade dele ir para o Botafogo, especificamente? Conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos debater, vamos conversar, porque é isso que a gente faz aqui nesse canal. Antes de encerrar, quero reforçar o pedido. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque sempre tem conteúdo novo sobre o Mengão por aqui. Compartilha com seus amigos flamenguistas para que eles também fiquem sabendo dessa notícia importante. E fica ligado que assim que tivermos mais informações sobre esse assunto, sobre essa possível transferência, sobre os bastidores dessa negociação, a gente traz para vocês aqui em primeira mão. O Flamengo é nossa paixão, é nossa vida, e independente de quem vista ou deixe de vestir a camisa, estaremos sempre aqui apoiando, torcendo, sofrendo e vibrando junto com esse clube maravilhoso. A Arrascaeta pode sair, outros jogadores podem sair, mas a nossa chama rubro-negra nunca se apaga. Um abraço para todos vocês da nação e até o próximo vídeo.